Estamos de volta. Nessa quarta-feira acontecem os jogos da 10ª rodada do Campeonato Piauiense. E os 3 últimos jogos definem os classificados para as semifinais. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Pamela Maranhão. E o técnico Flávio Araújo deu uma atenção especial à bola parada e principalmente às finalizações. Esse foi o último treino antes do jogo contra o Piauí, que acontece nessa quarta-feira, às 8 horas da noite, no Estádio Albertão. O River já está classificado até as semifinais do Campeonato Piauiense, mas quer continuar vencendo para seguir somando pontos na tabela e se manter na liderança. E agora o assunto é política. O governo do estado conseguiu aprovar a reforma administrativa na Assembleia Legislativa. O secretário de governo, Merlong Solano, comentou a votação e também falou da expectativa de assumir o mandato em Brasília. Vamos conferir. Merlong Solano atualmente é secretário de governo do estado e ele vai assumir como deputado federal no lugar de Fábio Abreu, que vai assumir a Secretaria de Segurança. Eu estou aqui com ele e a gente vai conversar sobre alguns aspectos do governo do estado. Deputado, como o senhor analisa a reforma administrativa? Bom, eu estou aqui na Assembleia, nas minhas últimas atividades como secretário de governo, acompanhando a conclusão de processo de reforma. Mais uma vez, a Assembleia cumpre o seu papel de receber as matérias de interesse do Estado, discutir o assunto, fazer algumas alterações, aprovar com a devida celeridade, porque a expectativa nossa é essa, que o governador possa sancionar a reforma ainda nesse final do mês de março, ou no mais tardar no início de abril, para que possa compor o governo já dentro da estrutura reduzida, para a gente enfrentar essa grave crise econômica que o Piauí atravessa em função da crise nacional. E sobre Brasília, qual a expectativa de assumir o cargo? Pois é, um momento difícil lá, né? O país está conflagrado, parece que o presidente da República não entendeu ainda o grau de responsabilidade de um presidente. Ele agora é presidente de todos os brasileiros e brasileiras. E parece que fica apostando no acirramento, como fez ontem ao mandar os quartéis comemorarem o golpe de Estado de 1964, numa negação à própria Constituição do Brasil, porque a Constituição do Brasil consagra a democracia. É nesse ambiente que eu vou lá atuar como deputado, me somando à bancada que defende a democracia. E agora a gente recebe aqui nos nossos estúdios o deputado estadual Henrique Pires. Ele vai comentar com a gente sobre os rumos do MDB e essas articulações do partido aqui no estado e também em nível nacional. Bom dia, deputado. Deputado, o MDB ele começou as articulações já para a renovação do Diretório Nacional, né? Essa renovação dos diretórios já aconteceu no âmbito dos estados, né? A gente teve aqui a renovação, não a renovação, porque a gente manteve o deputado Marcelo Castro no comando do partido aqui no Piauí. Mas essas articulações envolvendo a renovação do Diretório Nacional já começaram, né? Antes o presidente, Michel Temer, era o presidente do partido. Como é que estão essas articulações hoje em nível nacional para isso? O senhor deve ocupar algum cargo na direção, né? Veja bem, o Michel Temer, ele atualmente é presidente ainda. Ele afastou-se quando ele virou vice-presidente da República, ele afastou-se, o Jucá assumiu e continua. Ele virou presidente, já disse que não retornaria, e em setembro está marcada essa convenção nacional. Aqui no Piauí o trabalho é muito forte, eu estou entrando na executiva agora como vice-presidente também, e não é fácil. Nós tínhamos 56 prefeitos em 2006, nós estamos com 15 hoje, porque nós estamos trazendo o prefeito de Gil Boés, Tuléo Matos. Então, um partido que tem um senador, um deputado federal e 6 deputados estaduais, não pode ter apenas essa representação municipal de vereadores. Inclusive, nós vamos agora fazer uma campanha massificada para a atualização dos diretórios municipais. Nós temos 119 que ainda estão inativos. Como comissão provisória. O que quer dizer isso? Não, nem a comissão, eles estão inativos mesmo. O que é que quer dizer isso? Que a reforma política ela foi feita, mas ela precisa ser aprimorada. Por exemplo, o tempo de campanha de 90 para até 45 dias foi bom? Foi. A cota obrigatória de 30% para as mulheres foi bom? Ou acontece esse tipo de situação de laranjas e tal? Você não pode forçar ninguém a ser candidato. Na hora que você imprime que um partido é obrigado a botar 30% de cota de mulheres, e se não tiver mulheres que queiram? Tem que infringir a regra, porque senão não resiste nem a chapa. Né? Então, esse aperfeiçoamento, eu estou te dizendo, porque se nós temos 20% da Assembleia,
nós devíamos ter muito mais prefeitos afiliados. Isso em nível nacional também, né, deputado? O senhor até vem falando isso, chamando a atenção da redução da representatividade do MDB nas casas legislativas, né? E também em nível de governo, né, do executivo, por conta dessa última eleição. Né? Nós caímos de 56 deputados para 34, caímos de 19 senadores para 12. Isso impacta em tudo. Por exemplo, eu sou presidente do Conselho Fiscal da Fundação Ulisses da Guimarães, que tem em todos os estados. Nós tivemos, no ano passado, uma receita para fazer curso de formação política, de oratória, de capacitação, divulgação. Tivemos 18 milhões. Esse ano, nós só vamos ter 9. Então veja o impacto disso. O senhor acha que essa redução ela foi provocada porque já que o partido tinha, né, o presidente da República até 31 de dezembro? Veja bem, o governo do presidente Temer foi um governo de muita coragem. Ele teve coragem de enfrentar. Exemplo, primeiro que ele entrou para ser presidente de uma forma que a população não aceitou. Não foi um desejo dele, foi o Congresso que quis tirar da presidente Dilma e ele assumiu. Então já começa de uma forma diferente daquele que é eleito nas urnas. 2, ele teve coragem de implementar a reforma trabalhista, que muitos não entenderam. A reforma do ensino médio há mais de 20 anos preparado, o teto de gastos. Então, várias ações. E teve que sofrer 2 pedidos de impeachment ainda. Então, o desgaste do governo até foi grande. O que aconteceu? Partidos, ele entregou ministérios como Educação ao DEM, ministérios como da Saúde ao PP. Esses partidos bacanas fortaleceram. O PMDB, que não, você tem o presidente, não precisa disso. Não é assim. Você tem que dar condições para que o parlamentar, que o candidato possa estar em suas bases atendendo à população. Resultado, tivemos um presidente e tivemos o pior resultado da história do MDB nas urnas. O senhor acredita que agora, né, a gente teve agora essa semana que passou a prisão do ex-presidente Michel Temer, né, considerado aí, né, nas investigações da Lava Jato. Como é que o senhor vê a questão dessa prisão dele, o impacto que isso pode vir a ter para esse fortalecimento do partido, já que no próximo ano a gente já tem eleições municipais que a gente precisaria, em tese, do fortalecimento do partido para eleger, né, seus representantes, vereadores e prefeitos? Primeiro, isso não é bom. Agora, como advogado, eu lhe digo, a prisão foi equivocada. Qualquer cidadão não pode ser preso da forma que foi. Tanto é que até os adversários nossos do MDB, como o presidente, como Ciro Gomes, entre outros, Tasso Gereissati, falaram que foi ilegal a forma como ele. Não é porque nós acertamos que não dá direito a errar. Não é porque a Lava Jato tem acertado que dá o direito de um juízo de primeiro grau tomar uma decisão dessa. Tanto é que um desembargador, num tempo tardio, porque não poderia ter demorado 4 dias para revogar uma prisão, isso é um estrago grande que é feito, gente. E aí é ruim, não é só para o presidente, não é para qualquer cidadão. O estrago numa pessoa que vai presa indevidamente, o que fica nas redes, nos sites, são aquelas imagens, né? Você não consegue tirar aquilo ali, eu não sei, lá na França que já se fala em determinados mecanismos de controle das redes sociais, que essas empresas mundiais conseguem tirar essas imagens e tal. É um direito à proteção da imagem lá que se discute. Então, foi ruim, mas a vida continua. Eu acho que a verdade, o direito do cidadão, o devido processo legal foi reestabelecido. E o MDB vai correr atrás do prejuízo para se fortalecer. Sem sombra de dúvida, mas isso aí, eu sou um PMDBista de raiz. Meu único partido foi esse. Eu fui do PMDB jovem, do ambiental, do sindical, fui vereador. Eu vivo a política, mas não deixo de fazer engenharia, nem ser advogado, porque eu tenho que sobreviver também. Né? Então, foi ruim, mas já tivemos situações muito ruins também. A gente supera isso e tem que se preparar para as eleições municipais. O partido vai ter a renovação, nós temos um candidato posto muito forte. Hoje, um sentimento do Ibanez, que é o governador do Distrito Federal, só que nós temos que fazer isso adentrar nos outros diretórios. Do Piauí sozinho tem 5 votos. O DF deve ter uns 6, né?
Então nós temos que fazer isso crescer nos outros, agora numa política moderna, uma política que atenda os anseios da sociedade, mas que principalmente nós não podemos viver uma política de rede social. Deputado, mudando um pouquinho aqui para a política aqui, a gente esteve na Assembleia, na Legislativa, essa semana passada, e desde o início do mês, na verdade, uma discussão em relação à reforma administrativa. O governo propôs algumas alterações, extinções de alguns órgãos, né, corte de alguns cargos. Essas mudanças que o governador propôs desagradou um pouco alguns membros do MDB, né, que tinham indicações. Como é que o senhor vê esses cortes? Não desagradou, não. Veja bem, no que aprovamos hoje vai levar uma economia de 400 milhões com pessoal. E o MDB foi fundamental para tirar da mensagem a questão que falava de não ter promoção, de concurso, de progressão. Então toda essa parte fica a cargo do Executivo. Os deputados estaduais aprovaram uma economia de 400 milhões de reais por ano, para que a gente possa ter mais recursos para a educação, para a segurança, para a saúde. Eu fui do relator de uma mensagem que foi aprovada já, onde o cidadão poderá ter desconto de até 37,5% do imposto no ITBI. O que é que o Estado quer? Eu te dou esse desconto aqui, porque eu quero que você, o quanto antes, faça essa receita entrar nos cofres. A crise ela é muito grande, eu ando em Brasília muito. Mas, por outro lado, isso impacta também em relação à questão da ocupação dos espaços do MDB no governo, né? Mas veja bem, os deputados estaduais, eles foram eleitos para ser deputado estadual. O Wellington Dias, ele é governador com todo o direito, é o 4º mandato, é a primeira vez que eu votei nele para governador, porque meu partido até coligou para Marcelo ir para o Senado. E cabe ao governador dizer se quer o partido e como quer, e cabe ao partido dizer se aceita ou não. Acabaram agora essa votação, né, foi concluída e agora vai passar para essa nova etapa, que é em relação à discussão com os partidos dos cargos. O MDB já teve essa conversa com o governador de quais são os órgãos que pretende? Não. O nosso partido desse tamanho, ele quer participar na proporcionalidade. Nós não queremos ser mais beneficiados que qualquer um, mas também não queremos ser desprestigiados. Então é um partido que tem 6 deputados estaduais, dos quais o presidente da Assembleia, tem um senador e um deputado federal. Então o governo aí, técnicos nossos, seja na área do direito, da engenharia, da agricultura, nós temos técnicos. O MDB, os governos de Monsanto e de Alberto Silva foram os governos mais estruturantes desse estado. Se você pegar a história recente e veja o que o governo de Alberto fez, o que o de Monsanto fez e o que as parcerias do MDB com o Wellington Dias fizeram nos governos dele. Certo. Deputada, a gente aqui, o assunto é muita coisa para conversar, mas a gente agradece aqui a sua participação, nosso tempinho aqui está encerrando, a gente agradece a sua participação aqui com a gente, aqui no Bom Dia News, viu? Fica o convite para estar aqui com a gente em outras oportunidades. Eu agradeço e também lembro que fui eleito ontem, presidente da Comissão de Direito do Consumidor e Meio Ambiente, e a vice, a deputada Lucy, que aceitou esse desafio. Tenho certeza absoluta que essa comissão vai ao encontro do desejo do piauiense e do teresinense. A gente vai acompanhar o trabalho aí da comissão. Obrigado. Obrigada, deputada. E o Bom Dia News de hoje fica por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal dia.com. Não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você fica agora com a programação do Assembleia em Foco. E logo mais às 11h55 tem Rota do Dia. E em seguida, Nájila Fernandes traz os principais destaques do dia com o Dia News primeira edição. Então você já sabe, fica ligadinho e até amanhã.